Se maneja el zurdo Yola. Va pasado para que salte Arriaga. Corta Queno. Salida de Palmeiras. Contraataque de Moisés. Cierra Pineda. Va Dudú, que es rápido. Dudú de vuelta. Tocó Dudú. Moisés. Eso no es. Gol. ¡Gol! De Palmeiras. Apareció Moisés en la réplica. Con el mal tirado, gol del rival. Y allí definió Moisés. Palmeiras 1, Barcelona 0. Moisés, el nombre del gol. Damián Díaz, corta Herrera, llega Damián, Jailson. Llegará Moisés, gol de Palmeiras. Ayoví, gol, 5-4 gana el Torero. Egidio Banquera. Barcelona avanza a cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Banquera atajó el segundo penal. Otro momento clave en la noche. Banquera le da el pase a cuartos a Barcelona, que desde el 98 no estaba en esa instancia. Galvão Bueno entra agora com a gente direto da Arena do Palmeiras em São Paulo, ao lado do Caio, do Casão, numa eliminação surpreendente pela força, pelo futebol que o Barcelona apresentou nos dois jogos, mas não surpreendente pelo futebol que o Palmeiras apresentou. Boa noite, amigos, bem-vindos ao Troca. Boa noite, Thiago, Lino e Roger. Olha, eu queria entrar sorrindo aqui. E falei no Jornal Nacional, encerrei o Jornal Nacional hoje, na Globo, dizendo que a Libertadores podia virar um grande confronto Brasil e Argentina. Porque se Atlético e Palmeiras confirmassem a classificação hoje, eu acredito que o São Lourenço confirma a classificação amanhã, e também confio que o Botafogo confirme a classificação, nós teremos 5 times brasileiros e 3 times argentinos. Pelo confronto, pelo emparceramento, já seria a garantia de um brasileiro na final do dia 29. Porque teríamos brasileiros se enfrentando nas quartas de final e numa semifinal. E a gente acaba à noite com a possibilidade de ter, no máximo, 3 brasileiros e 3 argentinos, e já tem um time do Equador e já tem um time da Bolívia. Casa caiu, bem que a casa caiu. É uma noite de decepção, né? Um abraço a todos aí do estúdio. A gente tinha expectativa que tanto Palmeiras como Atlético Mineiro passassem. Mas aqui foi um jogo muito equilibrado. O time do Barcelona é bom, tem jogadores muito velozes, muito fortes fisicamente. Palmeiras teve dificuldade no primeiro tempo, cresceu muito depois da entrada do Moisés. Mas acho que foi um jogo equilibrado, né, Casa? Olha, Casa, se a gente pegar oportunidade de gol, elas foram equilibradas. O Palmeiras fez um gol 6 minutos do segundo tempo, e dava a impressão que vinha para cima. Mas 1 minuto depois de fazer o gol, tomou uma bola na trave. Eu acho que dominou o jogo por 20 minutos. Da entrada do Moisés, fez o gol, dominou 20 minutos. Depois ficou igual um tempo, aí o Barcelona começou a ser mais perigoso. Mas o que eu não gostei do Palmeiras, que foi o jogo todo, é aqueles cruzamentos de frontal. Falta no meio da área, cruzando lá na área. Olha lá, jogadas. Veja os melhores momentos. Então, jogada na área e o Palmeiras não conseguia criar nada. Nós vamos ver mais Barcelona fazendo mais jogadas de ataque concatenadas. Com bola no chão e tudo mais. Com bola no chão, com lances individuais, com dribles, do que o time do primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim. Foi muito ruim. Cruzou muito na área da intermediária, cruzamentos frontais também. Esse foi o lançamento aí. A gente dizia aqui, Caio, que o Palmeiras precisava
mexer de uma forma que mudasse o jogo. E foi isso aí, ó. A entrada do Moisés. Precisava de um articulador. Quando você tem 3 jogadores de muita velocidade, o jogo fica muito intenso, mas fica muito vertical. Tinha que mudar a cara do jogo. Tinha que ter triangulação, tinha que ter um pouco mais de cadência. Foi o que o Moisés fez. E a partir daí o Palmeiras começou a tomar conta do jogo. Mas ainda continua sofrendo com o contra-ataque. O Roger chamou lá. Galvão, porque eu queria botar vocês, fazer para vocês uma pergunta. Porque tanto no jogo do Atlético Mineiro, com a eliminação do Atlético e a eliminação do Palmeiras, tivemos uma similaridade. A nossa equipe lá reclamando que o Atlético Mineiro colocava muita bola na área de qualquer maneira. E o Casão e o Caio falando a mesma coisa da equipe do Palmeiras. Por que que os times brasileiros estão usando esse artifício de... Levantou 27 bolas na área, o Palmeiras acertou só uma de cabeça. E por que que isso está acontecendo com os times brasileiros, Galvão, Caio e Casão? Vou deixar com o Caio e o Casão aqui. Eu vou apenas dizer o seguinte. O Barcelona jogou com mais personalidade que o Palmeiras. Mais time, mas jogou como se fosse mais time. Time concatenado. Olha só, esse lance foi logo depois do gol do Palmeiras. E depois o Alves perdeu um gol na cara do goleiro porque se atrapalhou nas pernas. Então, e o Palmeiras ficou cruzando bola. Teve essa oportunidade do Keno, que a bola pingou, subiu demais. Ó, essa jogada do Alves, Dias. O Alves, como ele perdeu o gol ali. Sim, então, deu a impressão que com um pouquinho mais de qualidade o Barcelona teria aberto o placar ou empatado ali o jogo. E esse lance foi no fim do jogo, o Castillo. E aí nós fomos para a decisão por pênaltis e eles foram mais competentes. Foram mais competentes, assim. O Palmeiras é um time para jogar bola no chão. Mas responde o Roger, por que os times brasileiros estão jogando assim? Então, o Palmeiras especificamente é um time que tem força para jogar a bola no chão e aqui começou a jogar a bola aérea que não tem nada a ver com o time que o Palmeiras estava em campo. Não tinha lógica fazer isso e abusou disso. No Atlético Mineiro, eu fiz Corinthians e Atlético Mineiro, eu achei o Atlético um time muito lento, um time meio desinteressado e que também não conseguia fazer jogadas contra o Corinthians, tanto que perdeu de 2-0 e começou a cruzar a bola na área também. Esses são os artifícios de times que não estão conseguindo envolver o adversário. Olha, essa o goleiro se adiantou. Essa do Bruno Henrique. Tinha mandado voltar. O do Bruno Henrique. A última que ele pegou, não. Esse eu achei que ia isolar. Ela passou embaixo do corpo. E depois veio a grande chance, a oportunidade, porque se fizesse o gol, o Dias, argentino, mas o goleiro do Palmeiras foi lá e pegou. E aí a gente falou, poxa, pegou o último pênalti. Inverteu. Agora é a hora do roteiro perfeito para uma grande classificação. Aí vem o Caicedo, bate com uma categoria, e aí não... Seu Moisés. Seu Moisés. No sacrifício, o cara do jogo. Sacrifício. Olha só a categoria do cara, a frieza do cara. Bateu muito bem, foi o melhor pênalti. E aí... O Egídio desperdeu. O Egídio. E não achei que o goleiro se adiantou nessa. Não, o pé dele esquerdo, o pé direito estava em cima da linha. Então tá valendo. Olha lá, tá apoiando ali. Tá valendo. Só uma crítica em torno de tudo no Cuca. Eu achei que ele mexeu certo, colocou o Moisés, mas eu acho que ele não deveria ter tirado o Roger Guedes. Ele estava produzindo mais do que o Keno no primeiro tempo. O Roger Guedes que partia para cima, até você falou uma hora, isso que o Palmeiras tem que fazer, partir para jogadas individuais. E era o Roger Guedes que estava fazendo, não era o Keno. Eu acho que em relação às substituições, viu, Roger? Aqui, 2 ele teve que queimar por conta de lesão. O Mina, que fez falta no final, porque se acaba queimando uma logo no primeiro tempo. E o Dudu, que eu não sei se foi a lesão ou se foi um cansaço, mas acabou pedindo para sair também. Ele pôs o Moisés, que era a substituição que tinha que ser feita. Mas respondendo a sua pergunta anterior, o Palmeiras está carente de um meia articulador. Na hora que teve todo o drama familiar do Guerra, que ele ficou um tempo sem treinar e perdeu o condicionamento físico, ficou uma lacuna ali no meio de campo. O Moisés está voltando de uma cirurgia, mas precisa de um jogador para dar cadência, para tirar um pouco dessa verticalidade do Palmeiras e pôr um pouco mais de ordem no meio de campo. Faltou mais uma coisa que eu falei com o Caio e ele concordou. Uma presença forte de área, respeitável, que era o Borja, que não pôde entrar. Ele foi o grande jogador do ano passado da Libertadores, tanto que ficou super valorizado e o Palmeiras contratou o Borja pelo que ele fez na Libertadores no ano passado. Se ele entrasse em campo, a defesa do Barcelona ia se assustar, ia ficar uma outra coisa. Eles iam começar a se encolher por medo do Borja dentro da área. E ele não entrou. Ô Lino, Thiago, Caio, vamos fazer uma resenha aqui. Deixa eu jogar para vocês aí uma pergunta. Vamos além da Libertadores. Amanhã tem convocação
seleção brasileira, me vem à cabeça ainda mais a importância do trabalho do Tite. Porque o que ele conseguiu fazer, tirar o Brasil da posição que estava, botar em primeiro, grandes vitórias, classificar já por antecipação para a Copa. E a gente vê a Libertadores, o Atlético Mineiro erguendo bola na área e não conseguindo fazer nenhum gol no Jorge Wilstermann. E a gente vê o Palmeiras não conseguindo se classificar contra o Barcelona de Guayaquil, com o Barcelona de Guayaquil jogando mais que o Palmeiras. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu queria ouvir. O Palmeiras, do ano passado, sobrou no Campeonato Brasileiro com um esquema que colocava muita bola na área. E esse esquema passou a ser copiado por outros times brasileiros. E eu acho que isso que a gente viu na Libertadores mas isso foi essa muito noite. criticado. Foi criticado, mas foi eficiente, funcionou. Eu acho E que o Palmeiras está insistindo nessa forma, até porque o Palmeiras tem o jogava treinador. bola. Acho que tem a ver com... Jogava, mas tinha Thiago, muita o Palmeiras bola na jogava área. bola. Jogava, Tinha bola na área, mas tudo não muito era uma... ensaiado, não, muito treinado. mas não era uma com As tanta críticas eram frequência injustas, que... mas os números de bola na área eram muito altos. E hoje em dia se usa muito número. Só que a questão da bola na área, como foi jogada no jogo do Palmeiras e do Atlético, é que ela é jogada de qualquer maneira. O Palmeiras, ano passado, jogava, totalmente. Triangulava, chegava na linha de fundo e cruzava. E até as bolas de parada como lateral. Eu concordo, é totalmente diferente de você colocar lá dentro da área. A análise é exatamente respondendo ao que o Galvão perguntou agora, falando sobre Tite... A minha colocação era outra, hein? Era com Nós relação vamos já ao discutir, Galvão. Acho que a grande herança que o Tite deixa é o Corinthians que a gente está vendo hoje, que passou Carilho. por ele também. O Tite tem pouquíssima responsabilidade com relação ao que acontece hoje no futebol brasileiro. Aliás, ele, o Corinthians, o Grêmio do Renato e outras boas cabeças no futebol brasileiro estão tentando mudar isso que a gente está vendo. Viu antes no Flamengo, vê no Atlético Mineiro e vê no Palmeiras. A gente não pode olhar o futebol brasileiro como um todo só por esse viés. Há um movimento de transformação para melhorar o nosso futebol e o Tite faz parte disso. Depois do dia 9, já como eu disse, né, o Cuca falou, depois do dia 9 vem o dia 10. Eu queria que a gente começasse a entrar nesse assunto. O que vai ser do dia 10 para frente para o Palmeiras agora? Tanto para Palmeiras quanto para Atlético Mineiro, né? Como esses dois times vão fazer até o final do ano, porque já não tem mais competição nenhuma, só o Campeonato Brasileiro. Eu queria apimentar mais essa história. Porque a seleção conta com os jogadores que estão na Europa. Quando a gente vê o nosso Campeonato Brasileiro, o equilíbrio, mas vê o Corinthians tão destacado na frente, e depois vê o Atlético não conseguindo passar pelo Jorge Wilstermann, o Palmeiras não conseguindo passar pelo Barcelona, os dois jogando em casa, com o apoio de duas torcidas apaixonadas. Será que o nosso nível aqui, no que ficou aqui, e esse excesso de jogadores sul-americanos que vieram para cá, esse nível não é baixo? Então, eu acho assim, a seleção brasileira não é o futebol brasileiro que a gente joga. Não é. Aquilo ali é outra coisa. Tem alguma coisa no futebol brasileiro que pode estar próximo do que a seleção faz, é o Grêmio e o Corinthians. Isso sim. Agora, o ano passado, por exemplo, o Palmeiras, ele tinha um centroavante que não era de jogada aérea, era um jogador técnico, era o Gabriel Jesus, que saía, se movimentava, frio, mesmo sendo um garoto. Mas já foi embora. Muito genial. Então, esse ano o Palmeiras mudou. Veio com o Borja e não usa, porque ele não estava bem, mas no jogo de hoje era imprescindível a entrada desse jogador na partida. Então, o que eu acho? Eu acho assim, que os times começam a ter dificuldades de jogar, não acreditam na possibilidade de jogar, ou tem medo de jogar com a bola no chão e começam a abusar da jogada aérea. Isso por confiança, porque o Corinthians não faz isso e o Grêmio também não faz isso. E o Flamengo, que meteu 10-2 no Palestino, tem potencial para isso. Então, você falou que queria pôr uma pimenta nessa discussão, né? Então eu vou entrar na sua linha da pimenta. Eu acho que aqui no Brasil, exceção feita a Grêmio e Corinthians, o nível é baixo. E o Flamengo? Acho que aqui a gente ainda sofre um problema de reconstrução de equipe com o campeonato em andamento. Isso faz com que até as ideias serem assimiladas pelos jogadores. Daquilo que o treinador quer colocar em prática leva um certo tempo. E eu tenho 3 grandes decepções nessa temporada. O Flamengo é uma delas, porque pelo investimento que foi feito, não podia cair fora da Libertadores na primeira fase. E tanto o Palmeiras como o Atlético Mineiro estão jogando abaixo da expectativa gerada. A exceção, Corinthians e Grêmio. Você falou do Tite, gostaria muito de ver nessa lista de amanhã.